Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Pamela Ioni está perguntando se nós recomendamos agenciamento literário. Penso que pode ser interessante, mas fico insegura com agências que trabalham seriamente. Esse é um assunto que a gente já comentou muitas e muitas vezes aqui nas nossas lives, mas dá uma pincelada aí, Laura, porque... Vou dar uma pincelada e recomendo que você veja os outros vídeos que a gente fala, mas basicamente você não tem escolha. Não existe agente que tope pegar autor iniciante, de modo geral, tá? É raro você conseguir isso. Então, não é assim, faço ou não faço. Em geral, você não vai fazer porque os agentes procuram trabalhar apenas com autores que já são reconhecidos e que já têm ganhos que valem a pena para eles representarem. De modo geral, é isso que acontece. Então, o caminho, gente, aqui no Brasil é fazer o sucesso por conta própria. Quando você desponta no horizonte, seja de modo crítico, gostaram de você, falam bem, ou de modo financeiro, você está vendendo bem, aí sim você consegue uma série de auxílios, né? Gente querendo te agenciar, editora querendo te publicar, um monte de coisa acontecendo. Na real, a dificuldade que você teria com um agente é rigorosamente a mesma que você teria com a editora, direto. Então já vai direto na editora. Mas é que assim, alguns agentes conseguem colocar na mesa do editor, para ele avaliar, na mesa de editoras grandes. A Rocco, por exemplo, é uma editora que só olha uma obra que chegue por agente. Só para dar um exemplo. Uhum. Mas é o seguinte, o problema não é você conseguir chegar no agente, o problema é você conseguir ter plata e não conseguir um agente. É um pouco diferente o raciocínio, espero que dê para vocês entenderem. Você precisa cultivar um contato com o público. Você precisa ter um público em potencial, já interessado em você, para ser considerado por essas grandes editoras. É isso. O Rony Marques está perguntando, mandei minha obra para análise de diversas editoras no começo do ano, e até agora não recebi resposta de nenhuma. Posso encarar isso como uma recusa do meu original ou ainda posso ter esperanças? Rony, nós estamos num ano muito atípico. Como a gente comentou aqui, as editoras estão meio que congeladas, então eu não consideraria inteiramente recusadas. Eu acho que está numa pilha lá em análise ainda, a minha leitura, tá? Só que o que eu tenho indicado, e o Sidney também, né? Não fica esperando. Vai e lança por conta própria, nem que seja apenas como e-book, tenta fazer acontecer. Quando as editoras voltarem à vida, você pode ainda ser publicado por elas. Não impede o fato de você ter trabalhado como autor independente de ser publicado por uma editora. Mas elas estão muito lentas nesse momento pandemia, tá? A farmácia de livros está perguntando como é o processo de escolha para decidir se o livro será ou não publicado em uma editora comercial. Querida, não é simples. Por quantas pessoas o livro passa até o aceite? Depende da editora. Tem editora que tem uma pessoa que decide. Ela diz sim ou não. Muitas editoras pequenas têm isso. Tem um editor, uma editora que diz sim ou não. Tem editoras que não, que têm reuniões, que têm 10 pessoas que precisam decidir numa espécie de um conselho, ou o livro passar por etapas, às vezes ele é recomendado por alguém, passa pela leitura de outro, aí é levado para uma discussão até se dar o aceite. Então, não tem um processo uniformizado. Como a gente sempre diz aqui, o mundo editorial é muito variado. Tem editoras pequenas, médias e grandes, editoras ágeis, editoras muito tradicionais. Então, não dá para dizer, tem um caminho único que garante, é assim que é feito. Não tem. O que, no entanto, precisa acontecer é alguém achar a sua obra, e eu vou, de novo, repetir esse adjetivo, relevante. Não é a obra que seja boa, necessariamente, em termos
literários, porém a obra que seja relevante para o público daquela editora. Muitas vezes obras que são consideradas, né, elas despertam a inveja dos outros. Por que essa obra? Essa obra está mal escrita, por que ela foi publicada? Porque ela tem um tema, um personagem ou uma abordagem que alguém considerou relevante.